Você já ouviu falar em MMR? Melhor, você sabe o quanto que ele impacta nas suas partidas? Hoje eu tô aqui pra te falar sobre isso, porque talvez você já tenha ouvido esse termo, mas não sabe exatamente como que ele funciona. E eu vou começar da origem. MMR é uma sigla que significa Matchmaking Rating. E não foi criado pela Riot Games, muito menos é alguma coisa exclusiva do LoL. Ele já vem de jogos competitivos antigos, e até do xadrez. E o MMR nada mais é do que um elo invisível que determina o nível das partidas que você vai ter. Quando o jogo te coloca numa partida, o que define o nível dos jogadores não é o seu nick, muito menos a sua bordinha. O sistema analisa única e exclusivamente o seu MMR, que é um valor que você nunca vai saber exatamente qual é, só o sistema. Até tem sites que calculam ali mais ou menos qual que é o seu MMR, mas ele não vai ser exato, apesar de ser bem preciso. E ele serve para impedir que você jogue contra pessoas muito melhores ou muito piores do que você. E o que determina quem é melhor ou pior do que você? É você mesmo. Se você joga contra ouro e ganha sempre, o seu MMR vai subir e vai te colocar pra jogar contra platina. Se você começa a perder contra platina, ele vai descer e vai ficar nessa, te jogando de cima pra baixo até você cair em partidas que tem o seu nível. Eu criei uma conta nova e senti na pele o que é ter um MMR diferente do elo visível. Na minha conta principal eu tinha conseguido pegar platina, só que o meu nível é ali, platina 4, gold 1. E quando eu criei uma conta nova, eu comecei caindo obviamente contra ferro, depois bronze e prata. Só que eu subi muito rápido pro meu elo normal, que é o gold. E por eu ter subido rápido até esse elo, e a Riot ter visto que jogando contra prata e bronze eu tava desempenhando muito acima da média da partida, eu comecei a cair contra platina e esmeralda, algo que já tá muito acima do meu nível. Então eu comecei a perder muito, mas mesmo eu perdendo muito, se engana quem acha que eu desci pro prata ou pro bronze. Na real, eu continuei ouro, porque por eu estar jogando com pessoas que tinham um nível acima do meu elo visível, eu tava ganhando mais PDLs quando eu ganhava e perdendo menos quando eu perdia. Se eu jogava contra o Esmeralda 2 e perdia uma partida, eu perdia só 10 PDL, enquanto quando eu ganhava mais de 30. O meu win rate chegou em 30%. Tem noção do que é ficar com win rate em 30%? Mano, eu não aguentava mais perder partida. Só que apesar disso, eu não caía de elo. Eu continuei ali no Gold 3 e Gold 4. E agora o que acontece? Por eu ter perdido muitas partidas, o meu MMR começou a baixar. E eu voltei a cair contra pessoas Gold, Prata e às vezes cai um Platina ali, mas são Platinas que não são muito afiados. Então agora eu finalmente voltei a ganhar. Ou seja, apesar do elo visível não ser o que define o seu MMR, geralmente quando você tem uma quantidade considerável de partidas, o seu MMR e o seu elo vão ficar ali pau a pau. E caso o seu MMR fique abaixo do seu elo visível, aí você tá em maus lençóis. Porque basicamente você vai estar enfrentando oponentes com elo muito menor, e quando você perder, você vai perder muito mais pontos. No meu exemplo, eu tava com o MMR inflado, então eu tava no Gold, caindo contra Platina e Esmeralda, perdendo 10 e ganhando 30. Mas vamos supor que meu MMR tivesse muito abaixo. Eu ia estar Gold caindo contra Bronze, perdendo 30 e ganhando 10. É basicamente o sistema falando, ele não pertence a esse elo que tá aparecendo. E para o sistema alinhar isso, ele vai precisar de, em média, de 50 a 100 partidas. E apesar de ser meio desgastante o que aconteceu comigo, de perder praticamente todas as partidas por quase 3 dias, eu entendo exatamente por que isso existe. Com o MMR existindo, apesar de eu estar Gold no elo visível, eu tava caindo contra a Platina. O sistema deu uma errada ali, me colocando contra Esmeralda por tempo demais. Mas foi menor do que o tempo que seria pra eu sair do elo lá de baixo, ganhando todas as partidas, só que ganhando só 20 PDL. E isso que eu sou de um elo baixo, mas vamos supor que um Challenger começasse numa conta zerada, quanto tempo ia demorar até ele começar a cair contra pessoas do próprio nível? A mesma coisa se aplica para pessoas que foram bustadas. Se um ouro pega uma conta no diamante, ele vai começar a perder, não tem o que ser feito. E aí o MMR dele vai descer muito, fazendo com que ele comece a cair eventualmente contra a Gold, mesmo que ele ainda não seja Gold no elo visível. Acho que vocês entenderam como que funciona, né? Então não adianta você querer culpar a Riot por você tá caindo com pessoas muito ruins nas suas partidas. De certa forma, você fez isso acontecer com as partidas anteriores. Quando o sistema percebe que você tem um nível acima da média das pessoas que caem nas suas partidas, você automaticamente começa a cair com pessoas melhores. E caso você ganhe essas partidas, você ganha mais PDL, então você sobe de elo mais rápido. Acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Mas e você, já teve alguma experiência bizarra quanto ao MMR? Me conta aí nos comentários e já deixa o like também. Falou!